Está começando mais um Há Controvérsias. Hoje eu recebo aqui Rodolfo Fiorucci para a gente comentar, discutir um pouquinho, pensar um pouco sobre ditadura militar. O que é ditadura? As ditaduras que ocorreram no Brasil, principalmente de 64, um tema que hoje volta à pauta por conta de pedidos de intervenção militar. Quer dizer, o que significou isso? E o Rodolfo, especialista nisso, professor do Instituto Federal de Jacarezinho. Bem-vindo, Rodolfo. É um prazer tê-lo aqui para esse papo, né, que eu espero que esclareça as pessoas o que significa isso. Você pode se apresentar para nós, dizer um pouquinho da tua formação? Certo, claro. Eu que agradeço primeiramente o convite, Saliba. Um prazer. Que eu tive o prazer já também de ser seu aluno. Sim. Né, na faculdade de Direito, que Exatamente. Infelizmente eu não terminei. Né? Mas você já me apresentou, eu sou professor de História. Sim. Né? Atualmente eu sou diretor do campus do Instituto Federal do Paraná, de Jacarezinho. Né? E minhas pesquisas de mestrado e doutorado, elas dialogaram muito com a questão da ditadura e autoritarismo. Entendi. Né? Porque eu estudei a imprensa, na verdade, contemporânea, a imprensa alternativa contemporânea, mas eu tive que buscar muito relacionado à imprensa alternativa durante a ditadura e estudei muito aquele período, portanto, no meu mestrado. Certo. Né? E no meu doutorado eu continuei no tema de imprensa, só que eu fui estudar a imprensa fascista brasileira ao estudar a imprensa do integralismo, da ação integralista brasileira, que era um movimento fascista aqui nos anos 30. Sim. Né? Ótimo. Então todo o meu estudo acadêmico está voltado para o tema do autoritarismo, censura, ditadura, enfim. A gente fala sobre isso, pensar um pouquinho sobre a questão da corrupção, pensar um pouquinho sobre a questão da violência. Infelizmente o programa é curto, mas eu acho que dá tempo de pensar essas coisas. Para iniciar, assim, Rodolfo, qual a diferença, portanto, entre ditadura, totalitarismo, esse autoritarismo? Assim, há uma diferença? Há um conceito sobre ditadura? Há diferenças conceituais em relação à ditadura, autoritarismo. E o próprio termo ditadura ele tem uma história. Certo. Né? Se a gente pegar o dicionário político do Norberto Bobbio, né, que ele vai tratar do conceito de ditadura, ele vai dizer que nós tivemos principalmente 3 durante a história. No Brasil? Embora tenha outras, ditadura no geral. No geral. Né? Que vão ser, por exemplo, a primeira que ele cita lá como importante era a ditadura romana, que era uma ditadura constitucional, utilizada só em momentos de crise interna ou de guerra, no qual um ditador era escolhido com tempo determinado de 6 meses apenas, e ele não poderia fazer intervenções no meio civil, tampouco na Constituição. Era apenas para resolver aquele problema específico num tempo pré-determinado. Ok? Essa é a primeira, que não tem nada a ver com o que a gente está discutindo aqui. Aí ele pontua uma outra, que é a chamada ditadura revolucionária, né? Que são as ditaduras que ocorrem em momentos de rompimento político, especialmente rompimento de poder político de classes sociais. Entendi. Que a gente pode tomar como exemplo, por exemplo, a maior que a gente conhece hoje, que é a Revolução Francesa, que era a sobreposição da burguesia na nobreza, né, tomada do poder pela burguesia, precisaram derrubar todo um sistema político que existia naquele momento, né, e para isso eles instauraram uma ditadura de um curto tempo para conseguir fazer o sistema funcionar. Um estado de terror, inclusive, né? Estado do terror, exatamente, um tipo de ditadura extremamente violenta. Exatamente. Né? E aí a gente tem também dentro da ditadura revolucionária, por exemplo, as que são chamadas de marxistas. O próprio Marx usou o termo ditadura do proletariado, mas não no conceito que a gente entende de ditadura. No conceito marxista era um governo no qual apenas o povo, o proletariado, poderia tomar as principais decisões. E ele nunca escreveu em nenhuma obra como seria essa ditadura. Isso aconteceria naturalmente. Né? Quer dizer, ele não se preocupou muito com o comunismo, né? Exatamente. Passou a analisar o capitalismo, suas contradições. Né? A superação do capitalismo, mas como isso ia acontecer, apenas o processo histórico. E não a destruição, né? Como alguns entendem errado. Mas tudo bem, voltando à ditadura. Exato. Mas aí a gente vai ter a ditadura moderna, que a gente está tratando aqui, que o Bobbio vai nos dizer, que são as ditaduras de rompimento de processos democráticos. Entendi. Né? Típica do Brasil, né? Típica do Brasil, da América Latina como um todo, naquele momento histórico ali, dos anos 50 aos anos 80, ali em toda a América Latina. Né? Essa ditadura moderna, ela normalmente derruba uma democracia para que os donos do poder, que já estavam no poder, mantenham seus privilégios, porque alguma coisa saiu do eixo. Entendi. Ou economicamente, ou a população começou a se movimentar demais com sindicatos, essas coisas todas. Então, o processo democrático é rompido para a retomada do poder pelas classes dominantes.
Muito bom, ótima explicação. Eu acho que bem didático, e aí dá para a gente caminhar um pouco mais. Quer dizer, o Brasil, então, nossas ditaduras geralmente acontecem basicamente por esse rompimento da ordem democrática, por conta de algum descontrole que a classe dominante sente que está perdendo. Exatamente. Eu estou perdendo o controle, está saindo de minhas mãos, e, portanto, ela geralmente dá um golpe para pôr as coisas no eixo e aos poucos devolver o governo aos civis, não é? Na democracia sob controle. Exatamente. É mais ou menos isso. É isso. É isso. Normalmente a desculpa é essa, porque as coisas estão fora de controle. Entendi. E infelizmente precisamos romper com o processo democrático para retomá-lo novamente à frente. Entendi. Claro que isso é só uma justificativa que normalmente não tem apelo na realidade. Sim, sim. Né? A gente pega, por exemplo, 37, certo. Depois do Getúlio Vargas? depois da Revolução de 30 do Vargas, sim. E ele quis se eternizar no poder ali em 37, então ele usa o mesmo mecanismo que foi usado com o próprio Vargas nos anos 50 e depois em 64. Entendi. Que era um perigo da ação comunista, da tomada do poder pelos comunistas no país. Mesmo discursinho, né? O discurso da imprensa é esse. Sim. Sim. Né, para convencimento da opinião pública, mas as realidades são outras. Naquele caso era a manutenção do poder pelo Getúlio Vargas. Certo, né? certo. Em 54, na verdade, era um interesse da burguesia brasileira em derrubar o Getúlio Vargas, sim. que levou ele ao próprio suicídio sim. naquele momento. Né? E em 64 eram questões econômicas que vão muito além de um devaneio, que a gente pode chamar assim, de um perigo comunista. Sim. Se a gente pega na história, Saliba, desde a criação do Partido Comunista em 1922, esse Partido Comunista atuou na legalidade até 1988 apenas 4 anos. Sempre legal. Sempre legal. Escondido. Quer dizer, se defendia uma democracia que não é democrática, sim, porque sim. não permite ideias diferentes circulando na sociedade. Sim, sim. Né? E por não permitir, por exemplo, o Partido Comunista de atuar, ele não tinha muita força de atuação, porque certo. viveu sempre se escondendo. Tá. Então a possibilidade da tomada de poder pelos comunistas sempre foi um devaneio na história do Brasil. Uma loucura. Nunca teve a menor possibilidade. Quer dizer, e hoje houve esse discurso de que o golpe de 64 se deu por conta do perigo comunista. Se não fossem os golpistas, se não fosse o exército, veríamos hoje um Brasil como a Rússia comunista, sim. como se fosse a China comunista, viveríamos aqui um comunismo. Isso é uma mentira, então, né? Quer dizer, você está dizendo, é bom te frisar bem, assim, esse perigo nunca existiu. Era uma questão econômica, uma crise econômica, que a nossa elite aliada aos militares resolver essa crise por outros meios. Por achatando o salário, intervenção do Estado na economia, não é? Tudo mais. E não é só uma questão da nossa elite, né? Sim. A gente não pode esquecer nunca que todos esses momentos de rompimento de processo democrático, eles se deram com influência externa bastante pesada. Com apoio pesado. Apoio exterior. Por quê? Porque se a gente pega o próprio projeto governamental de Vargas e todos os seus herdeiros políticos depois, é o que a gente chama de desenvolvimentismo nacional, nacionalista. Sim. Né? Ou seja, tornar o Brasil forte. Por isso que Vargas criou as principais estatais que estão ainda aí, algumas até hoje, mas já estão em processo de privatizações. Sim, né? sim. Então essa defesa do nacionalismo, do projeto nacional, para o mercado externo, ele não é vantajoso. Porque esse mercado quer entrar aqui e explorar as riquezas das nações, seja Brasil, seja todos os países da América Latina. E o Vargas representava algo assim. E o herdeiro político do Vargas, o Jango, João Goulart, que era presidente devido à renúncia do Jânio Quadros, né, ali nos anos de 64, o Jango tentando colocar em prática essas políticas desenvolvimentistas, né, que previa um país mais forte, uma sociedade mais equilibrada, mas que mexeria na estrutura de poder. Sim. Então se criou novamente o perigo comunista, se aproveitando do contexto internacional que era de uma Guerra Fria. Exatamente. Estados Unidos contra a União Soviética. Havia todo um contexto, uma conjuntura que favorecia esse discurso, né? Totalmente. Por exemplo, no Brasil a gente vai ter o macartismo chegando aqui, que era a política de perseguição ao comunismo na América toda, capitaneada pelos Estados Unidos, né? Você vai ter, por exemplo, personagens da Disney criadas para o Brasil, como o Zé Carioca, para passar uma ideia que os Estados Unidos queria para as nossas crianças. Você vai ter, por exemplo, a Liga da Justiça, super-heróis, que grande parte dos inimigos naquele período eram comunistas. Isso vai criando uma mentalidade. E aí você tem a imprensa, que é
o grande instrumento de dominação social que a gente tem até hoje. E que eu queria falar mais com você sobre isso, então retomar o próximo bloco, nós vamos encerrar esse com essa questão, que é o que você estudou, que é o papel da imprensa nisso. O papel que a imprensa está tendo, e de forma extremamente sorrateira, sem que se perceba, mas ela vai, não é, aos poucos transmitindo esses ideais, essas ideias, esses medos, que, né, favorece uma conjuntura de golpe. Isso, né? mesmo. Tá, a gente volta já, daqui a pouco estaremos de volta para continuar essa discussão interessante e importante. Estamos de volta com A Controvérsia. Hoje recebemos aqui a presença do professor Rodolfo Fiorucci, especialista na questão da ditadura, do papel da imprensa na ditadura. No bloco anterior, Rodolfo, eu acho que foi interessante a gente deixar bem claro isso, que o golpe de 64 do Brasil, portanto, teve outras causas além desse suposto e ilusório perigo comunista, que não foi isso. O golpe se deu por questões econômicas e essa questão econômica que favorece o golpe, patrocinado por interesses dos mais diversos estrangeiros e nacionais, né, levam a um regime autoritário, né, um regime que achatou os salários, sem que as pessoas pudessem, na verdade, reclamar disso. Qualquer reclamação, qualquer tipo de resistência era atribuída a esse perigo comunista e, portanto, em nome do perigo comunista eu posso matar, eu posso expulsar. É esse medo, né? E a imprensa colaborou muito com isso, e colabora muito com isso, às vezes sem que as pessoas percebam, né, Rodolfo? O que você pode falar, eu sei que é o tema do seu trabalho, da sua pesquisa, você falar um pouquinho sobre a imprensa naquele momento e a imprensa hoje, assim, né, nesse papel todo. Eu vou só retomar uma coisa que você citou agora, que era a questão de outros motivos, e a gente, bem rápido, por exemplo, a gente tem, ali nesse período em que ocorreu a ditadura militar brasileira, a gente chama no capitalismo de a Era do Ouro. Pós-Segunda Guerra Mundial, uma recuperação econômica aceleradíssima das grandes potências. Né? Só que eles chegaram num momento de saturação de mercado interno, especialmente os Estados Unidos. Década de 70, 80. Exato. 60 ali já começa, né? Começa ali uma saturação, porque em 70 já entra em crise por causa da crise do petróleo. Mas a gente vai ter ali 60, anos 50 e 60 era do ouro. Saturação de mercado. Nosso modelo se esgotou de crescimento. E eles precisavam entrar em outros países. E aí eles olham para um Brasil com um projeto nacional desenvolvimentista, de proteção do mercado. Exato. Então, primeiro se derruba a Vargas, aquela campanha difamatória que a gente conhece, de imprensa, que é bem natural de acontecer. Corrupção, né? Exatamente. E depois a mesma coisa com o Jango. Né? Jango, herdeiro do Vargas, ele vai também manter uma política de proteção econômica do Brasil, para o Brasil se tornar uma potência, só que nossas elites, que sempre foram apátridas, e as elites externas, em conluio, se organizaram para a derrubada do governo e para a instauração de uma ditadura militar, civil-militar, que a gente não pode esquecer. Exatamente. E isso só foi possível, Saliba, porque teve um papel fundamental da imprensa. A imprensa é o grande criador do que o Gramsci chama de hegemonia. Né? Como que o Gramsci trabalhava a questão da hegemonia? Para ser bem rápido, um pensador italiano, italiano que foi perseguido e preso pelo fascismo, ficou grande parte da vida dele preso pelo regime de Mussolini. Onde escreveu tudo, né? Na prisão. Os Cadernos do Cárcere, onde ele escreveu grande parte da sua obra. E ele tem um conceito de hegemonia que é muito claro para a gente. Ele fala assim, as elites dominantes, a dona do capital mesmo, né? Ela precisa também ser dona da estrutura política. Não adianta ter o dinheiro se você não tem o comando político de um país para fazer esse dinheiro aqui render. Certo? Então, essa elite dominante, ela invade, ela infiltra na política, tá? E infiltrada na política, ela começa a criar consenso junto com o seu grupo dominante, do qual faz parte os donos das grandes meios de comunicação. Às vezes consenso e discurso que desfavorecem até outras elites. Exatamente. Porque o que ele está discutindo, não é só para pensar um pouco o Gramsci aqui, é essa ideia. Ou seja, eu tenho, às vezes, elites no país que têm interesses distintos. Exato. Eu posso ter elites que interessam em exportar e outras que interessam em importar, mas uma delas tem o domínio, tem a força, é a mais poderosa
e passa o consenso e determina o que se pensa. Exatamente. E a imprensa vai segui-la. No caso desse contexto específico, a gente tinha um grupo empresarial no Brasil, certo, né, que queria se desenvolver e se infiltrou no Estado. Tá. Tanto que a gente vai ter, por exemplo, nos altos escalões do Estado do governo militar, né, donos de bancos, sim, como o dono do Banco Econômico, sim, Itaú, Bradesco mercantil, e outro mercantil época, e por aí vai. Né? Ou seja, donos de bancos donos de empresas, né? O próprio a Fiesp naquele momento financiou por fora com Caixa 2. A gente vai ter na Comissão da Verdade, por exemplo, eu não vou me lembrar agora o nome, mas um general em entrevista para a Comissão da Verdade conta que por Caixa 2 de empresas os militares foram comprados. O general Krautz, por exemplo, brasileiro, que falava aos quatro ventos que tinha lealdade ao Jango, mas a lealdade dele custou $1.200.000 que foram pagos para ele, e ele mudou de lado e apoiou o golpe militar, então. Certo. Então foi tudo comprado, foi tudo uma organização por cima. E Caixa a imprensa 2 está lá presente. Caixa 2 está lá para isso. Empresas, né, que a gente sempre acha que a corrupção vem do sistema público, mas ela nasce... o agente corruptor sempre é privado. Sim. Né, sempre. Mas a imprensa ela tem um papel determinante para criar consenso. E, ao criar consenso, isso gera uma hegemonia de pensamento. Né? Certo. Então, se criou um consenso de que existia um perigo comunista no Brasil, de invasão, de tomada do poder, e os grandes agentes desse comunismo eram, por exemplo, o próprio Jânio, que condecorou o Che Guevara, o próprio o Jânio, e o Jango depois visitou a China. E é bom frisar, nenhum deles comunistas. Nenhum deles comunistas. Muito longe disso. Muito, né? Mas, por exemplo, o Vargas, e Jango é herdeiro político de Vargas. O Vargas perseguiu o comunista durante sua ditadura. Sim, a própria Olga, expulsa, morta. Que era uma comunista, foi enviada para os campos de concentração nazista para morrer. Olga Benário Prestes. Exato. Então, assim, por falta de conhecimento histórico, que é um projeto também do Brasil, lógico. As pessoas acreditam em qualquer coisa, né, que a imprensa diz, porque a imprensa é poderosíssima. Né, então, poucas famílias dominam. Se eu não me engano, 6 hoje dominam todos os meios de comunicação do país. E o que é absurdo, é bom frisar também, eu estou aproveitando até você aqui, essa coisa de no Brasil você poder ser dona da TV, ser dono do rádio, dono do jornal escrito, de tudo. De tudo. Da TV país, paga. Sim, outros países isso pelo menos é proibido, né? Isso, é proibido. Quem é dono da TV não pode ser dono do jornal, que não pode ser dono, né? Você escolhe uma mídia. Aqui não, aqui eles dominam todas as mídias. E criam um consenso. Criam um consenso. Criam uma hegemonia, que é pior. E essa hegemonia criada de que existe um perigo comunista, irreal, fantasioso, sem a menor possibilidade de acontecer, mas não importa, o importante é que as pessoas acreditem e dê suporte para um golpe militar. Não importa se é verdade ou não, importa é a crença. Exatamente. Certo. Então eles convenceram a população disso, o golpe foi dado, militar, que aliás é muito interessante as coisas, que o golpe, ele iniciou com o general Olímpio Mourão Filho, que saiu lá de Minas, Olímpio Mourão Filho, um general em 64, que era um capitão na década de 30, né, e era um dos grandes nomes do integralismo brasileiro, do movimento fascista. Né? Então ali, né, tá bem claro isso. Eles atuavam ali nos anos 30 e, aliás, o Olímpio Mourão Filho é o cara que criou um documento falso, o Plano Cohen. Famoso plano falso. Comunista. Disse que era um plano comunista de tomada do poder em 35. Que é totalmente falsificado, descobriu isso depois. Isso, ele mesmo confessou depois. Sim, confessou. E em 37 o Vargas, com base nesse documento do plano Cohen, falsificado pelo Olímpio Mourão Filho, deu o golpe em 37. Alegando um perigo comunista. E o próprio Olímpio Mourão Filho, mais uma vez alegando um perigo comunista, iniciou a marcha da ditadura militar em 64. Nós já frisamos isso aqui, acho que em outros programas, é bom frisar, né, Rodolfo, aproveitando você também. O nazismo não tem nada a ver com esquerda, e o nazismo também não tem nada a ver com direita. Nada. O nazismo é um movimento racista. A base estrutural do nazismo é isso, a ideia do racismo. Não é? Isso. É isso? Quer falar um pouquinho sobre isso? O nazismo é um movimento de totalitário. Certo. O fascismo ou o nazismo, né? Sim, os dois são parecidos. Sim. Né? Que odeiam tanto o comunismo como o capitalismo. O liberal. Porque eles dizem que tanto o comunismo como o capitalismo são materialistas. Sim. Um pela acumulação de riqueza, que é o liberal, o outro por querer a acumulação de riqueza, que é o comunista. A divisão do materialismo, do dinheiro, dos bens, das coisas. E eles
pregam que isso é ruim, que a população tem que viver com moral, com uma estrutura dominada pelo Estado, com um líder falando como as pessoas têm que se comportar, e baseada basicamente na desigualdade. Sim. A desigualdade é um valor para o nazismo. Que o comunismo é o contrário disso. O contrário, o comunismo prega a igualdade, o nazismo prega a desigualdade como valor. Somos melhores e os que são piores merecem ser subjugados ou até mesmo mortos. E desigualdade racial. Racial. Quer dizer, há uma raça inferior e há uma raça superior que deve conduzir essa raça inferior. Isso. E essa raça superior que deve conduzir são, no caso dos alemães, no caso, né, dos homens brancos europeus. Mas né? não necessariamente só racial, ela é de qualquer coisa, né? No fascismo italiano, por exemplo, não era racial. Certo. Era de um grupo, na verdade, extremamente conservador, né, que se via herdeiro de um império romano poderosíssimo. Entendi. E eles tinham então a herança histórica para ser a grande nação dominadora dos outros. Que também usou a imprensa para isso, né? Com muita força. Goebbels foi o grande gênio da propaganda política do século XX. Né? A gente pode dizer, quero falar depois no próximo bloco sobre a questão da corrupção, mas esse bloco eu ia focar um pouco nisso. Pode dizer que hoje a imprensa novamente criou uma nova hegemonia em torno da ideia de corrupção, ou seja, essa corrupção que a gente ouve alguns dizer assim, olha, nunca foi tão alta, nunca se avaliou antes. Eu não sei como é que algumas pessoas sabem que a corrupção hoje é maior do que antes. Exatamente. Não sei como, com que critério, né? Você pega governos anteriores, nunca se avaliou nada, nunca se apurou nada e se julga que hoje é maior, né? Quer dizer, de repente, a hora que eu vejo alguma coisa, eu acho que é maior porque eu não vi antes. Quer dizer, então a imprensa ajudou, quer dizer, se você pegar no regime militar, por exemplo, havia uma sensação de não ter corrupção, porque não havia divulgação disso. Isso. Era proibido. Era censurado. Quer dizer, a mídia hoje, desde o impeachment da Dilma, por exemplo, tudo isso é um processo que a imprensa participa com essa hegemonia, ou seja, como se também se a corrupção de repente acabasse, se fosse possível acabar, que nós seríamos um país de primeiro mundo, que o único problema nosso é a corrupção. Esse discurso fácil, vazio, não é? Exato. Quer dizer, há uma nova forma de hegemonia, portanto, hoje no Brasil pela imprensa? Ela continua atuando dessa forma? Sim, hoje são só as justificativas que mudam e como querem que a sociedade se organize. Certo. Mas a hegemonia sempre houve da imprensa, que é o instrumento que dá voz às elites dominantes. Sim. A imprensa é por onde a elite dominante fala. Porque a gente não pode esquecer que a imprensa no Brasil é empresa. Sim, elas são privadas e elas, portanto, são representantes de uma classe específica. Com fins lucrativos. Exato. Que elas falam, por exemplo, elas dão a notícia que elas querem, como elas querem, quando ela quer. Sim. Então, se o meu principal patrocinador é um banco privado, eu não posso falar contra os interesses desse banco privado. Exatamente. Eu preciso falar coisas que interessam esse banco, não é? Isso é uma coisa que daria outra entrevista para falar como funciona o sistema político de financiamento de campanha e tudo mais, que isso vai longe. Que vai longe, né? Então, a gente vai voltar nisso. É só pensar que é importante a gente ver na internet canais como esse, que ainda nós temos ainda temos um espaço pequeno, com pouca divulgação, mas temos espaço para debater. O difícil é essa hegemonia feita por essa grande mídia que concentra ainda praticamente toda a audiência. E aí ela determina o que se pensa, determina o que se odeia, determina o que se tem medo. Isso é um perigo, né? Então vamos voltar já, falar um pouquinho sobre a questão da corrupção. Né? Esse tema importante, inclusive no regime militar do Brasil. Voltamos depois dos comerciais. Estamos de volta com Há Controvérsias, hoje recebendo aqui o Rodolfo Fiorucci, especialista no assunto sobre ditadura e professor do Instituto Federal de Jacarezinho. Rodolfo, nós paramos no bloco anterior falando um pouquinho sobre corrupção, né? Parece que você tem alguns dados, você pode mostrar isso para nós. Ou seja, a corrupção, nós falamos no bloco passado, há um discurso que a corrupção hoje é maior do que antes, né? E que no regime militar não havia corrupção. Nós sabemos que havia. Você tem lá o governo Maluf, condenado hoje preso por corrupções absurdas, né? E outras coisas mais. Quem nomeia o Maluf, sinal alguma coisa sabe. Ou não é possível ser tão ingênuo assim, né? Entre outras coisas mais. Os anões do orçamento. Né? O que você pode trazer para nós desses dados? Lógico, não foram apurados, não dá para saber o montante disso. Né? Mas quando você não permite que apure, alguma coisa tem, né? Sem dúvida. Sim. Então, assim, eu trouxe alguns dados. Certo. E esses dados refletem diretamente na sociedade. Bacana. Porque a ditadura militar, muita gente fala hoje,
sem conhecer. Sim. E muitas vezes os mais idosos, especialmente do interior, que não viveram realmente a parte autoritária do regime, eles falam que foi um período bom economicamente, sim, o que é uma mentira. Lógico. É a sensação que eles tinham. Então, primeiro eu vou trazer para você aqui alguns dados econômicos da sociedade e para demonstrar como a corrupção do período militar causou um problema seríssimo social. Tá. Né? A gente vai ter aqui, por exemplo, Saliba, eu trouxe escrito porque não, é possível decorar. Sim, lógico, nem é para isso. Então, por exemplo, quando os militares assumiram o poder em 64, sim, a mortalidade infantil em São Paulo, que era o estado mais rico da nação e é até hoje, né, estava em 70 por 1000 nascimentos. Certo. Em 10 anos, na verdade menos de 10 anos, nos anos 1970, já era 91,7 por 1000. Então passou a morrer mais crianças no estado mais rico, imagina, sim, nos outros estados. Tá? Dado de empobrecimento, né? Empobrecimento que estão relacionados àquilo que você disse. Ao entrar, o governo militar congelou os salários, liquidou os sindicatos para que não houvesse movimentos de resistência dos trabalhadores àquilo. Concentrou renda, sim, automaticamente. Tirou vários direitos trabalhistas. Sim. Por exemplo, na época da ditadura militar, ninguém sabe, o trabalhador com mais de 10 anos de casa tinha estabilidade, assim como o funcionário público. Isso foi retirado. Sim. Né? Então, os preços que eram tabelados nos anos 60 pelo Jango para que não fossem muito altos para a população, isso caiu. Tá. E subiu muito o preço naquele momento. Então, você congelou o salário, tá, a inflação era alta e o custo de vida subiu demais. Gerou uma miséria gigantesca. Tá. Reflete as mortes de crianças. Exatamente. Entendi. Aí, 1972, a gente vai ter um dado que era do próprio governo, certo, né, que pode estar maquiado, então. Sim. O próprio governo falando. Pode ser pior do que isso? Dos 3.950 municípios brasileiros naquela época, 2.600 apenas tinham saneamento básico. Nossa. A gente tem quase 1.500 municípios de 3.900 que não tinham acesso à água, abastecimento de água. Tá? Tá. Em 1975, o Banco Mundial traz um dado em que 70 milhões de brasileiros eram desnutridos, o que correspondia na época a 65% da população brasileira. Tá? Então a gente vai ter aqui, 10 anos depois que a ditadura tinha dado o golpe, a gente vai ter 65% da população brasileira desnutrida. Tá? A inflação, os militares pegaram com 80% ao ano, que já é um número absurdo, sim, sim, e eles entregaram em 85% com 220% ao ano. Né? Então eu não consigo enxergar que tipo de evolução econômica e social a ditadura militar trouxe. O desemprego só nas grandes capitais batia mais de 1 milhão. Nossa. Em 1983. Tá? E no mesmo ano de 1983, a gente vai ter 90% de toda a riqueza do país, do PIB, 90% sendo usado para pagar juros de dívida externa. Dívida externa que foi criada no momento em que se vangloria o chamado milagre econômico no Brasil. Que na verdade se deu um milagre econômico, porque o Brasil, os militares pegaram muito dinheiro de fora, criando então... Lógico. Uma dívida gigantesca para se pagar. Até que no momento entrou o dinheiro, uma sensação de que as coisas vão bem. Isso. Enquanto o dinheiro está entrando. Isso. Sim. Só que o interessante é notar o seguinte: o período do milagre econômico no Brasil, que dura de mais ou menos de 68 a 73, certo, tá, em que o Brasil cresceu muito economicamente, o PIB brasileiro atingiu o 9º PIB mundial, foi o período em que o Brasil conseguiu alcançar a grande conquista de ser o país com a maior desigualdade social do mundo. Foi exatamente durante o milagre econômico brasileiro. O milagre se dá pela concentração de renda. Concentração empobrecimento total de uns, enriquecimento de outros. Empobrecimento da maioria para enriquecimento de uma minoria. Né? Entendi. E essa tomada de dinheiro no exterior é o que está ligado diretamente à corrupção agora, que a gente vai falar. Entendi. As empreiteiras que a gente vê hoje, parece que elas surgiram hoje, né, no Brasil. As empreiteiras, elas nunca existiram, elas surgiram hoje. De repente falou-se em empreiteira. Tem um livro muito interessante, que foi tese de doutorado do professor Pedro Campos, pela UF, Federal Fluminense, chamado A Ditadura dos Empreiteiros. Que ele mostra como, desde o início da ditadura, os empreiteiros faziam parte da alta cúpula do governo. E grande parte desse dinheiro tomado no exterior foi para financiar obras públicas faraônicas, que foram superfaturadas, algumas não viraram nada, pontes mas para dar dinheiro para esses empreiteiros. Entendi. Então,
Que enriqueceram desde o momento, enriqueceram né? muito. Né? Então, o que a gente vai ter, por exemplo, de ditadura? Antes de eu falar aqui alguns dados, só vou pegar, só eleger uns 4, 5 aqui, mas tem uma entrevista do senhor Sebastião Camargo, dono da Camargo Correia. Sei. Acho que era Sebastião, era o dono na época, Sim. Numa festa de recepção do novo governador de São Paulo, os governadores biônicos, né? Sim. Biônicos, quer dizer, indicados pelo governo. Não havia eleição. Maluf é um deles. Numa festa de recepção desse governador, o senhor Camargo Correia estava lá, e ele é abordado por uma pessoa que diz assim: nossa, senhor Correia Camargo, o senhor por aqui? E ele responde, isso numa entrevista dele tem. Ele fala assim: eu estou sempre por aqui, vocês que vivem mudando. Nossa, quer dizer, eu não essas saio do empresas governo. Estão infiltradas no governo desde sempre. Exatamente. Né? Só que a gente não tinha acesso a essa informação porque não era interessante dar essa informação. Sim. Você só dá essa informação quando você tem algum interesse político maior. Sim. Mas, por exemplo, a gente vai ter Itaipu, foi construída durante o governo militar, com um desvio de dinheiro brutal. Se não me engano, brutal. 60% da nossa dívida externa é por conta de Itaipu. De Itaipu, exatamente. Que foi muito dinheiro desviado ali. E a gente tinha um embaixador, do José Jobim, que à época ele falou para o presidente, eu vou para a imprensa e falar tudo que foi feito aqui de corrupção e desvio de verba, e ele apareceu morto uma semana depois. Enforcado em meio metro de altura com os pés no chão. E a perícia... Como Herzog. Mesmo... A perícia encerrou o inquérito falando que era suicídio e ficou por isso mesmo. Tá? Ponte Rio-Niterói, a gente vai ter, que custaria no início 238 milhões de cruzeiros e custou no final 674 milhões de dólares. Nossa, tá? Que absurdo. Então, o que aconteceu nesse caminho? A Transamazônica, que ligou nada a lugar nenhum, e hoje ela praticamente é um terreiro, é uma lama, custou 1,5 bilhão. Para nada. Tá? Para nada. Tá? Bom, para nada assim, né? Para nada útil, né? Mas para desviar dinheiro. Fora outras tantas coisas que a gente vai ter por aí que não dá para ficar enumerando aqui. É Caixa 2 e por aí vai. Então, eu ia até acrescentar um dado, Rodolfo, aproveitando, que é interessante também, juntando seus dados, que é a questão do salário. O salário mínimo no início da ditadura, quando houve o golpe, era de R$ 1.200, equivalendo hoje a reais, 1.200. E em 80, quando o regime militar começa a se desfazer e caminha para o seu encerramento, o salário mínimo equivaleria hoje a R$ 660. Isso. Quer dizer, houve um empobrecimento. Sim. A sensação das pessoas do interior não eram essa porque assistiam TV. E a TV dizia que está tudo bem, maravilhoso. Não é, quem não tinha emprego, a culpa era dele. Não é? É uma outra sociedade, né? População que havia na época quase metade, talvez, do que de hoje, não é? É porque a gente já iniciava naquele período que foi efetivamente concretizado nos anos 90. Que era uma política governamental que abriu mão da produção, o que gera emprego, para a especulação no mercado financeiro. Isso acontece especificamente num período muito interessante, Saliba. Quando você tem a crise do petróleo em 73, tá? Até ali foi a era do ouro, crescimento econômico do Brasil, milagre econômico, por aí vai. Quando o capitalismo entra em crise novamente, né, esse milagre desmorona. Ninguém empresta dinheiro para o Brasil mais. Acabou isso, certo? É aí que se começa o rompimento empresarial militar no governo militar. E não é à toa que começa a se dissolver o governo militar. Tá? E ali eles fizeram um pacto, então, no próprio Banco Central, no BNDES, ainda no Brasil, tá? Que é um projeto que foi criado ali, escondido dentro do BNDES, foi descoberto depois, que visava privatizar todas as estatais brasileiras e entregar para esses grupos. Os bancos que fizeram parte, os empreiteiros que fizeram parte desse governo. Tá? Isso é colocado em prática especificamente depois que a ditadura acaba, que já estava planejado, e a gente começa a ter entrega nas nossas estatais. Mas antes precisava se desmoralizar as estatais. Lógico. Então, ali já em 73, com a crise econômica, o governo militar passou a utilizar muito mais as estatais brasileiras do que serviços privados, porque não dava mais para fazer muita corrupção, faltou dinheiro. Então, as estatais precisavam ser derrubadas. Para isso, o governo militar precisava ser derrubado. Quando passaram a investir menos nas estatais para sucatear, seja ela empresas ou seja no sistema público, como educação, saúde, por aí vai, com a intenção de se privatizar tudo. E esse projeto foi colocado em prática a partir de Sarney, passando por Collor,
principalmente por FHC. Sim, o FHC criou uma taxa de juros no Brasil que nunca antes na história do mundo a gente teve em momentos de calma, a não ser em guerras, que você pode ter taxa de juro alta. Tão alta. 64% ao mês de pagamento de juros para rentistas. Nossa. Então, ali a dívida brasileira foi mais além ainda, e a gente vai ter o desmoronamento do real ali no segundo governo, que o Brasil entra numa crise brutal. Entendi. Só vai ser superado em 2002 com a entrada do Lula na presidência. Olha, Rodolfo, infelizmente o nosso tempo é muito curto e para tanta informação que você traz de uma discussão tão importante, é uma judiação. Mas a gente vai voltar aqui falar mais sobre isso, né? Nós vamos retomar algumas entrevistas de alguns entrevistados que ficaram devendo para nós, sabe? Um pouco das suas pesquisas, do que pode falar, e aí você, lógico, vai estar convidado para voltar e continuar desse ponto para frente, para entender um pouquinho a questão mais atual. Mas foi fantástico, muito obrigado pela presença. Você quer falar alguma coisa para encerrar? Não, eu que agradeço, né, o convite para a gente poder falar disso tudo aqui. E eu só gostaria de falar e pedir, na verdade, para quem está nos assistindo, que é necessário algumas vezes um pouco mais de responsabilidade para se receber a informação. Sim. Porque a gente precisa sempre ter em mente quem está nos dando essa informação, com que objetivo, né, o que se pretende com aquilo. Então, a gente precisa ser mais responsável com o que a gente acredita, porque as consequências disso são gravíssimas. Sim. É isso que a gente está vendo aqui hoje, é consequência direta da gente acreditar em qualquer coisa que nos dizem. A boataria, né? A boataria, os fake news hoje, que é mais absurdo, moderno, né? E a gente joga o país cada vez mais pro buraco. E a pessoa tem que perceber que quando ele reproduz um absurdo, uma mentira, as pessoas sabem que é mentira, absurdo, né? E que está passando vergonha com isso. E que está divulgando uma mentira. Você também é um mentiroso, né? E muitos sabem que estão fazendo e fazem intencionalmente. E o que mais preocupa é que muitos não sabem que é mentira. Porque eles não sabem nada, na verdade. Não conhecem história, porque é um projeto de nação. Né? A educação é sucateada não à toa. Muito bom, Rodrigo. Muito obrigado, Rodolfo, novamente pela participação, pela presença. Uma aula, né? Infelizmente o tempo é curto para um assunto tão importante. O Há Controvérsia tem que ficar por aqui, mas você pode acompanhar nossas entrevistas, pode acompanhar essa entrevista também pelas mídias sociais, pelo YouTube, pelo nosso canal grptv.com.br, e estaremos de volta na próxima semana com mais um Há Controvérsia.